espero que esteja tudo bem com você. Há uma pergunta para a nossa meditação e essa pergunta diz: qual é a medida da sua fé? Não existe nenhum aparelho, não existe nada nessa terra que é possível fazer a medição da fé de alguém. Escutamos as pessoas dizer: eu tenho muita fé ou eu tenho pouca fé, mas a verdade é que não tem como medir. Mas é uma coisa que nós sabemos, que para que a gente possa receber qualquer coisa de Deus, qualquer benefício de Deus, qualquer provisão de Deus, é necessário fé. No livro de Hebreus capítulo 11, no versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas olha também que interessante, em Mateus capítulo 13, no versículo 58, diz assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Jesus estava em Nazaré e ele não realizou muitos milagres ali, realizou pouco. Ele poderia ter realizado mais, mas não porque ele não tivesse poder para fazer alguma coisa. O problema não era com Jesus, o problema é que havia um clima de incredulidade, e para Deus operar, a fé precisa existir. Um dia os discípulos eles fazem um pedido inusitado ao Senhor Jesus Cristo. Então Lucas capítulo 17, versículo 5 diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Só nós mesmos vamos poder saber a medida própria da nossa fé. E os discípulos parece que eles sabiam que ter a fé aumentada seria uma coisa muito boa para eles. E Jesus não censurou, ele não censura os discípulos por esse pedido. Ao contrário, ele destaca a importância da fé. Em Lucas, então, 17, versículo 5, diz: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amamoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Jesus está dizendo que a fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ele está dando exemplo, mesmo que uma fé seja muito pequena, e esta fé esteja colocada no Senhor Todo-Poderoso, grandes coisas poderão ser realizadas. No coração dos discípulos havia um sincero desejo de se obter mais fé, porque na verdade no coração dos discípulos já havia uma medida de fé, mas eles queriam um pouco mais. Então a segunda pergunta é: como aumentar a nossa fé? Olha que interessante, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé, ela vem no coração humano através da mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de gerar fé em nossos corações. Quanto mais temos da palavra de Deus, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais fé nós teremos. Quanto menos conhecermos a palavra, menos fé nós teremos. A nossa fé também, ela pode ser diminuída diante das mensagens que se ouve por aí. Claro que é mensagens que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que gera dúvida no nosso coração, porque muitas vezes essas mensagens são orquestradas pelo inimigo nosso, o inimigo comum. Satanás não quer que a nossa fé seja aumentada, mas ele quer destruir a nossa fé. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Eu vou dizer dessa forma, que nós vamos ver duas medidas de fé. Então há um texto que mostra claramente a diferença da fé de um e da fé do outro. É um texto bem conhecido de Marcos capítulo 5,
dos versículos 21 a 29, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, porquanto pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Meus irmãos, temos aqui duas pessoas com necessidades. Primeiro, Jairo. Jairo tinha uma grande necessidade, pois sua filha estava à beira da morte, diante de uma grave enfermidade. Mas essa mulher também tinha uma grande necessidade, estava sofrendo há 12 anos por causa de uma grave hemorragia que ela estava sofrendo e vivendo isso. Então os dois têm problemas, os dois estão precisando de Deus, os dois estão se aproximando de Deus, os dois precisavam de um milagre, porém cada um tinha uma medida de fé. Olha só, vamos ver novamente a medida de fé de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Então o que Jairo faz? Senhor, vem, e vem impor as mãos sobre ela. Agora vamos ver então o caso da mulher que tinha essa hemorragia. Então agora o versículo 25 de Marcos diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo quanto tinha, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Sabe, meus irmãos, Jairo acreditava que sua filha seria tocada, iria ser curada se ela fosse tocada por Jesus. Mas essa mulher, ela cria que ela seria tocada se ela tocasse em Jesus. Vamos pensar aqui, em sua opinião, quem dos dois tem mais fé? Quem tem mais fé? Se Jairo acreditava que Jesus tocando a filha dele, ela seria curada, e que aquela mulher acreditava que ela tocando no manto de Jesus, ela seria curada. Então, quem dos dois tem mais fé? Isso não é importante, na verdade. Eu estou fazendo essa pergunta, mas isso não é importante. E por que não é importante saber quem tem mais fé? Porque Jesus não desprezou a fé de nenhum dos dois. Jesus não questionou a fé de nenhum dos dois.
Jesus curou a hemorragia daquela mulher, e Jesus também curou, ou na verdade ressuscitou a filha desse homem chamado Jairo. Ele operou os dois milagres, sendo diferente o tipo de fé. Mas o mais importante é que os dois tinham uma coisa em comum. Tanto Jairo quanto aquela mulher, eles tinham uma coisa em comum. A fé dos dois foi colocada em Jesus. Em Jesus. Em quem você está colocando a sua fé? Em quem que você está buscando solução? Em quem que você está buscando ajuda? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós colocamos fé nas pessoas, nos remédios, nos médicos, nos tratamentos, nos exames. De alguma forma estamos usando a fé, mas estamos colocando na coisa errada. Eu não estou dizendo que nós não devemos tomar um remédio quando necessário, ou ir no médico ou fazer algum tipo de exame. Eu estou dizendo que aquelas pessoas que fizeram tudo e não obtiveram resultado, a mulher não teve resultado, Jairo não teve resultado diante dos problemas e dificuldades que eles estavam vivendo naquele momento. Então eles colocam toda a sua fé em Jesus Cristo. A fé pode ser muito grande, mas se ela estiver na pessoa errada, não vai acontecer nada. A mulher recebeu o milagre porque acreditava que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. E foi curada. Jairo recebeu o milagre, ele acreditava que se Jesus tocasse a filha dele iria ser curada, e a filha dele foi curada, e na verdade até o Senhor a ressuscitou da morte que havia acontecido. Sabe, meus irmãos queridos, não importa o tamanho da nossa fé, importa que a nossa fé esteja colocada em Jesus Cristo. Para concluir, meus irmãos queridos, gostaria de ler Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. E ele diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram-lhe eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: caro irmão ouvinte, eu queria que você ouvisse essa palavra, mas não entenda que ela está vindo simplesmente de um pastor dessa terra, mas está vindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia, tão somente creia. Se a tua fé é tão pequenininha, do tamanho da semente de uma mostarda, não há problema, porque ela está em Jesus Cristo. Você pode aumentar a sua fé lendo a palavra, tendo mais conhecimento da palavra, conhecendo mais Deus. Com certeza a sua fé vai ser aumentada, mas a fé que você tem hoje, coloque ela em Jesus Cristo, porque a palavra para você é tão somente creia. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, a este meu irmão, a esta minha irmã, que está me ouvindo neste instante, não é à toa que eles estão assistindo este vídeo, Senhor Deus amado. Quero pedir que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, este meu irmão, esta minha irmã, diante do que ele está vivendo, diante do milagre que ele precisa. O Senhor, por sua infinita misericórdia, curou aquela mulher. E curou, Senhor Deus amado, a filha de Jairo. Não apenas a curou, mas a ressuscitou da morte, Pai amado. Não há limites para o Senhor. Por isso colocamos a nossa esperança em Ti. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã. Conceda-lhe a vitória, ó Todo-Poderoso Deus. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra te fez bem, compartilha ela com outras pessoas para que sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus
abençoe grandemente você. Amém.